Olá a todos, bem-vindos à palestra Recursos Genéticos Microbianos no Agronegócio. Meu nome é Fernando Andreotti, eu sou docente da Exalc, Departamento de Ciência do Solo, e queria começar agradecendo à sociedade pelo convite de fazer essa palestra para vocês, nesse evento tão importante, que nós transformamos em online, né, pela necessidade do momento, mas certamente outros virão, poderemos discutir junto esse assunto super importante, que é o uso e o emprego de recursos biológicos em vários setores no nosso país, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico no nosso país. Não é diferente essa necessidade de entender melhor e de explorar esses recursos genéticos no agronegócio. Por quê? Porque a agricultura é um campo de grande expansão tecnológica, né, de grande investimento, de grande retorno e de grande importância na questão de preservação do meio ambiente, de uso consciente do solo, de uso do recurso genético na sua máxima potência, mas de maneira sustentável. Então, portanto, eu vejo que essa parte de entender recursos genéticos no agronegócio seja uma parte fundamental para quem busca informação nesse tema, né, e visualiza o Brasil como uma área de desenvolvimento teórico e prático na parte de recursos genéticos. Bom, qual que é a ideia dessa palestra? Né? Nós temos aí esse tempo para discutirmos como é que está esse desenvolvimento de recursos genéticos na agricultura, né? Temos que ver a importância desse recurso, mas nada mais importante agora do que compreendermos melhor o que significa esses recursos genéticos, né? Quais são os recursos microbianos que nós temos na área de agricultura, como é que esse meio vive além da planta que a gente está produzindo. Então, a minha ideia é fazer uma introdução um pouquinho para a gente entender o que é o agronegócio no Brasil hoje. Depois entendemos como é que nesse ambiente nós temos a parte biológica inserida, né, com foco na parte de microbiologia, que é a minha área de atuação, e depois falaremos um pouquinho da parte de mercado de produtos biológicos, que é uma coisa interessante, onde esse uso de recursos genéticos tem crescido bastante. Então, vamos começar bem no começo da nossa história aqui, entendendo o quê? Quais são os números da agricultura brasileira? Isso é uma coisa importante de colocar para conscientização de todos os setores da nossa sociedade, tá? Então, olha só, se a gente for ver na safra 17 e 18, e acho que a gente não mudou tanto esses números, né? A gente teve no Brasil 70 milhões de hectares cultivados, tá? Lembrando que aí nós temos ainda algumas áreas que são 2 safras por ano que são feitas. Então, 70 milhões de hectares cultivados significa uma área muito grande, ocupada pela agricultura, mas que ainda é pequena, perto do que a gente tem na área de pastagens, né? Que é o valor de 170 milhões de hectares de pastagem, sendo que essa pastagem está na maior parte degradada. E por que eu estou colocando esse contexto inicial? Porque a boa agricultura, o bom produtor rural, aquele que conhece um pouco de investimento, de mercado, de meio ambiente, de importância de ecossistema, ele sabe que o desafio da agricultura para a sua expansão está em 2 pontos, né? Um ponto importante que é a melhoria da produtividade, ou seja, produzir mais numa mesma área de cultivo, e o segundo ponto, que está numa expansão das áreas de cultivo, não em cima de área nativa, né, mas sim em cima de áreas de pastagens degradadas. Por que isso? Por uma questão de viabilidade econômica, por uma questão de uso do recurso ambiental, por uma questão de uso de solo. Qualquer produtor vai dizer para você que é muito mais fácil e mais barato expandir uma área de cultivo em cima de uma pastagem degradada do que tentar entrar numa área nativa. Então, quando a gente vê essa ocupação para áreas nativas, são os maus produtores, são outras atividades correlatas, né, que estão fazendo isso. Basicamente, a conta é, se nós melhorarmos um pouco o uso de pastagem no Brasil, a agricultura pode expandir até em 50% de sua área, o que nos daria mais ou menos o dobro da produtividade sem entrar em nenhum hectare de área nativa. Esse é o desafio da agricultura moderna, da agricultura tecnológica, né? De quem é técnico nesse ambiente agrícola, é assim que a gente observa essa expansão da atividade agrícola no Brasil. E é aí que os recursos biológicos vão entrar como papel fundamental, como componente essencial para que essa expansão, para que essa eficiência da agricultura seja sempre aprimorada. Muito bem, com base nesse território que nós temos hoje ocupado pela atividade do agronegócio, o Brasil tem posição de destaque nesse cenário no mundo, a gente sabe disso, né? Economicamente, a gente é o setor que mais cresce no Brasil há muitos anos, e a gente tem aí, ó, uma lista de algumas espécies, algumas coisas são produzidas no agronegócio. Então, a gente tem aqui açúcar, café, suco de laranja, assim por diante, até carne, e aqui nós temos aqui a ranking mundial de produção e de exportação. Então, veja bem, nós somos o maior produtor e exportador de açúcar, o maior produtor e exportador de café, de suco de laranja, nós somos, hoje, já o maior produtor de soja, o maior exportador de soja. Em outros setores, nós temos sempre muito bem ranqueados entre os principais produtores do mundo e os principais exportadores. O que dá ao Brasil uma participação no comércio internacional muito grande.
Então, é fundamental entender que essa participação se dá pela competitividade, obviamente de preço, de produção, isso tem a ver tudo com eficiência agronômica, mas também por uma questão de aceitação do produto, onde pesa muito o uso dos recursos genéticos, pesa muito a eficiência do processo em relação à sustentabilidade, em relação ao posicionamento ambiental. Então, a imagem da eficiência agronômica brasileira não se dá só no campo, mas permeia outras diretrizes importantíssimas, como a questão de sustentabilidade e de ser o país, o Brasil, um país que sempre prezou pela parte ambiental. É isso que a gente tem que pensar um pouquinho, como é que nós trabalhamos, né, a expansão agrícola. E às vezes a gente sabe que muita coisa está acontecendo nesse momento no Brasil, nem sempre da forma como a gente desejava. Muito bem. Dentro dessa questão de agricultura do Brasil, depois a introdução para ver como é que a parte técnica científica se posiciona, né, buscando sempre eficiência, o que não quer dizer em acabar com outros biomas, a gente tem que entender o seguinte: dentro do ambiente agrícola, em qualquer cultura, em qualquer cultivo, nós temos muitos processos baseados em ecologia microbiana. Agora estou chegando no mundo que eu domino um pouco mais, que eu consigo controlar as ações, que é a parte biológica de solo, interface com a planta. Então, muito bem, quando nós olhamos para a agricultura, nós podemos também entender essas áreas de cultivo como um novo bioma, criado pelo homem e que tem suas características biológicas, onde todos os recursos genéticos das plantas, dos animais, dos micro-organismos, são modulados pelo ambiente que criamos. Então, nós temos, nesses ambientes, todos os processos que nós conhecemos, que estudamos também em ambientes nativos. Olha só, temos processos de interações, inoculação de organismos, uso do solo diferenciado, contaminação ambiental, processo de competição entre espécies distintas, estudo e evolução de comunidades, especiação que pode ser diferenciada num ambiente como esse, e toda uma dinâmica de ciclos biogeoquímicos. Portanto, todos esses processos aqui estão sendo executados por, e sofrendo também um processo seletivo, por todos os recursos genéticos que permeiam esse ambiente. Então, eu costumo dizer que, para quem estuda micro-organismo, para quem estuda a ecologia microbiana, a agricultura é um bioma a ser melhor compreendido, a ser melhor explorado, onde os recursos genéticos podem desempenhar um papel muito maior, do ponto de vista microbiológico agora, do que ele tem sido feito nos últimos tempos. O que nos remete a isso? Qual seria o componente biológico desse sistema que nós estamos nos referindo? Estamos tratando aí com vocês da parte dessa questão viva do solo, né? Por quê? Porque o solo, base para toda atividade agrícola, é um ambiente permeado em vida, ou seja, composto de um sistema biológico muito abundante, muito diverso, ou seja, um recurso genético, biológico muito rico e capaz de trazer inovações para o sistema. A agricultura é um ambiente rico de inovações, é um ambiente que aceita inovações. E explorar melhor e conhecer esse microbioma do solo tem se constituído num ponto muito grande de inovação nos últimos anos. Para a gente apresentar um pouco da parte biológica do solo, é importante a gente entender o seguinte, que o solo, ele tem a sua fração viva representada por muitos organismos diferentes, de diferentes grupos, não vamos ter tempo de entrar em todos eles agora, né? Esses organismos trabalham em conjunto, um depende do outro, estão interconectados, e essa rede viva do solo é representada, então, por centenas de quilos para cada hectare de solo, milhões de células vivas para cada grama de solo, o solo é um ambiente permeado de vida em abundância, e uma enorme biodiversidade, milhares de espécies presentes no único solo. Então, esse recurso genético microbiano aqui, ou até não micro, mas macrobiológico também, ele faz parte do solo, ele nasceu com o solo e hoje se apresenta como uma fonte enorme de exploração e inovação na agricultura. Tá? Vou dar exemplos depois para vocês como isso acontece, mas é importante saber que aí está uma fronteira de conhecimento técnico e uma fronteira de desenvolvimento tecnológico. Muitas coisas novas têm surgido na agricultura usando princípios de uso de recursos biológicos do solo. Bom, quais são as funções que nós atribuímos a essa parte biológica do solo? É importante saber um pouco disso, para entendermos depois como é que ganhamos com ela. Então, quando vamos olhar as funções da parte biológica do solo, que eu chamei de funções do microbioma do solo, nos deparamos com funções essenciais ao funcionamento do solo e ao desenvolvimento vegetal. Aqui em cima podemos entender o seguinte, ó,
toda a parte de transformação de nutrientes do solo depende de atividade biológica, toda a nutrição das plantas passa pela atividade biológica do solo, toda a parte de estruturação do solo, que é fundamental para enraizamento, retenção de água, tem uma interface com a atividade biológica. Então, para o solo se oferecer a uma planta com um ambiente propício ao seu desenvolvimento, ele necessita de uma atividade biológica determinada, né? O que ele já possui e pode ser modulado. E as plantas também interagem diretamente com os organismos do solo, por processos como formação de rizosfera, onde as plantas buscam proteção, ou por processos de estímulo ao crescimento vegetal, feito pela própria microbiologia do solo. Então, a biologia pode ser central, pode estar conectada a todo o funcionamento do solo e das plantas, o que nos faz crer e observar que as funções que nós temos aqui como fundamentais para que uma planta se desenvolva no solo, elas evoluíram, né, a partir dos recursos biológicos do solo e dependem hoje da diversidade desses recursos. Nós precisamos que o solo tenha essa parte biológica ativa e funcional para que essas funções sejam bem executadas. Essas funções que executam a parte biológica que executa no solo são fundamentais para que uma planta possa desenvolver. Ela sempre complementa a atividade do homem em cima do ambiente agrícola, né? Suplementando a planta com suas demandas, com suas necessidades. Então, veja bem, se nós entendemos o recurso biológico agora presente no solo, entendemos suas funções, temos que entender como é que esse microbioma se explora ou se conecta com a atividade agrícola. Então, aqui, basicamente, como é que se dá a estrutura do microbioma em solos agrícolas. Eu costumo dizer o seguinte, o solo agrícola é um solo diferente daquele solo nativo, um solo criado por nós, para que nós tenhamos maior eficiência agronômica. Maior eficiência quer dizer casar conceitos distintos, como produtividade, sustentabilidade, né, eficiência, viabilidade econômica, tudo isso aí faz mesmo sentido, tá? E pode caminhar conjuntamente. Então, vamos lá. Para a gente entender como é que esse microbioma se estrutura num sistema agrícola, temos primeiro entender como é que ele se estrutura num ambiente nativo. Então, essa imagem aqui, eu busco didaticamente demonstrar para vocês o que seria um ambiente nativo, onde tem uma diversidade enorme de plantas que servem como base alimentar dos organismos do solo. Então, tudo que está ali que é vivo vai se alimentar muito da parte orgânica do solo que entra pelas plantas. E nós transformamos esse ambiente na agricultura em algo muito diferenciado, um ambiente muito mais homogêneo, muito mais parecido. Se nós formos ver a regra que rege esse processo de mudança, nós podemos fazer o seguinte comparativo. Nós temos um ambiente que tem esta composição inicial e transformamos esse ambiente 1 agora num ambiente 2. Esse solo na situação 2, né, que serve como base da atividade agronômica, esse solo é diferente, portanto, a sua estrutura biológica também vai ser diferente. Então, nós temos nesse processo aqui uma homogeneização que leva a um processo seletivo distinto. Para quem gosta de evolução, a gente chama de seleção homogeneizadora, tá? Isso aqui é uma mudança na entrada de matéria orgânica, é uma entrada de química e fertilidade no sistema, tá? Só a presença do nutriente por si, ela muda interações biológicas no solo. Nós temos mudança em estrutura física do solo, como porosidade, umidade, e, consequentemente, a biodiversidade se perde, em parte, nesse ambiente. Muito mais em funções, né, do que em outros parâmetros de biologia e de ecologia que possamos medir. Mas o número de funções bioquímicas que estão presentes na situação 1, ele é restrito na situação 2. Por quê? Porque esse ambiente ele tem um processo seletivo diferenciado. Portanto, quando podemos fazer no sumário da seguinte maneira. Quando convertemos o solo da situação 1 para a situação 2, estamos diminuindo a dinâmica, a eficiência, o funcionamento dos recursos biológicos presentes nesse solo. Então, há chance sempre de, no ambiente de agricultura, nós trabalharmos, nós manipularmos melhor essa parte biológica do solo. O que a gente chama na prática agrícola de manejo da biologia do solo, né? Manejo de recursos biológicos no meio ambiente. E que eu traduzi aqui, manejo dos recursos genéticos microbianos na agricultura. Ou seja, como é que nós podemos, sem perder eficiência agronômica, realizar uma atividade agrícola e usar melhor recursos genéticos microbianos nesse ambiente. Passa esse manejo por práticas de cultivo, né, que eu sei que nem todo mundo é familiarizado com esses temas, como uma rotação de culturas, como sistemas de integração, como cultivo de plantas entre linhas, né. Então, aqui nós estamos falando de diversificar plantas, trazer o sistema para um modelo mais complexo, sem perder eficiência agronômica. Passa pelos sistemas de nutrição de plantas, tanto tecnologia de fertilizantes como fertilizantes orgânicos ou organominerais. Passa pelo uso consciente de defensivos.
passa, sem dúvida alguma, pelo manejo de matéria orgânica do solo e passa por um mercado de produtos biológicos. E exatamente nesse ponto de mercado de produtos biológicos nós vamos entrar um pouquinho, por quê? Porque a ideia é que essas outras ferramentas são mais agronômicas, né? É o pessoal que está no campo, é um consultor, é um agrônomo que vai desenvolver essas ferramentas que são, sem dúvidas, fundamentais, essenciais, que embasam todo o resto, né? Mas para quem busca estudar recursos genéticos microbianos, talvez o tema de maior interesse e foco nessa meu jogo de palavras aqui, seja compreender um pouco melhor esse mercado de produtos biológicos, que é o quê? O uso comercial, tecnológico, de recursos genéticos microbianos que podem contribuir em processos agronômicos, certo? Muito bem, vamos então entrar um pouquinho nele. Mercado de produtos biológicos na agricultura, eu deixei bem aberto assim, por quê? Porque esse é um mercado de muito interesse atualmente, um mercado crescente, vocês vão ver números daqui a pouco, um mercado onde se hospedam muitas dúvidas de quem usa, de quem vende, de quem desenvolve. E por que essas dúvidas existem? Porque o uso de recursos genéticos microbianos ainda gera dúvidas até em quem estuda esse tema. Porque conhecemos muito mais hoje do que conhecíamos no passado em microbiologia, mas ainda temos um caminho longo a percorrer para aprender mais sobre genética microbiana, sobre comportamento do micro-organismo no ambiente e outros temas que permeiam esse mercado de produtos biológicos na agricultura. Primeiro tema importante para explorarmos juntos em relação a esse mercado de produtos biológicos. Números. Quais são os números desse mercado? Olha só, aqui eu peguei um cenário que eu tentei destrinchar, com dados de 2019, sobre o mercado agrícola de fertilizantes e pesticidas. Esse é o tamanho do mercado agrícola no mundo de fertilizantes e pesticidas. São 104 bilhões de dólares no mundo, 20 bilhões de dólares no Brasil. Sendo que essa divisão aqui dos 104 no mundo se dá em 60 bilhões de dólares para fertilizante e 44 para pesticidas. Dentro desse universo aqui, o que é biológico? Pensando que basicamente podemos ter um uso parcial, uma substituição parcial desses recursos por ferramentas biológicas. Depois a gente vai ver que pode ser ainda mais complexo, mas vamos começar por aí. Porque aqui nós temos números mais sólidos, né? Então, dentro de fertilizantes, o que nós temos de biofertilizantes? No mundo inteiro, o mercado é de 1 bi, dentro de 60 bi de todos os tipos de fertilizante. Então, isso dá 1,67% do mercado global. E no Brasil, a gente tem 0,2 bi de mercado de fertilizantes, que é 0,33% do mercado global. Putz, é um mercado pequenininho, né? É verdade, realmente é um mercado bem restrito ainda, mas daqui a pouco vocês vão ver que é um mercado em plena expansão, tá? Em relação a pesticidas, os números são melhores, porque os biopesticidas mundialmente já respondem por quase 7% de todo o mercado global. E esse número aqui, ele tende a crescer bastante. E o Brasil representa aí 0,7% em relação ao total do mercado de pesticidas no mundo. Se a gente fizer as contas aqui, nós vamos ver que o Brasil representa mais ou menos 10% do mercado de biológicos no mundo, tá? Para defensivos e 5% para fertilizantes. 20% para fertilizantes. Depois eu vou explicar por quê. Muito bem, eu falei que é um mercado crescente. Por quê? Porque muitas ferramentas têm surgido, os resultados têm sido cada vez mais consistentes devido ao conhecimento da parte biológica. Em 2018, só o mercado de biopesticidas cresceu no Brasil 70%, ou seja, um mercado que quase dobrou de tamanho em um único ano, o que é algo muito raro de se ver, né? Então, a agricultura, ela aceita, como eu falei anteriormente, inovações, desde que elas sejam bastante sustentáveis e bastante consistentes em entregar o resultado esperado. Então, esse mercado cresce muito, mas se a gente olhar numa dinâmica, que eu voltei ao slide do começo, ó, dos 70 milhões de hectares cultivados em 17 e 18, menos de 10% utilizaram algum produto biológico. Tá? Eu tirei dessa conta a inoculação de soja, por Brad Rhizobium, porque é uma prática muito mais comum e difundida. Então, excetuando a inoculação de soja, nós não temos nem 10% das áreas recebendo produtos biológicos. Então, isso aí tende a crescer, então imagina que isso pode, se chegar em 50%, o mercado 5 vezes maior, é um uso de eficiência agronômica muito maior, e todo o sistema vai ganhar com isso, em todas as suas frentes. Então, com essa visão agora de números, né, de posicionamento econômico, a gente pode voltar um pouquinho e entender quais são as dúvidas, as fundamentações desse mercado de produtos biológicos na agricultura. O primeiro ponto a abordar com vocês é sobre legislação. Por quê? A legislação, ela ainda não é específica, ela é um pouco picada, vamos chamar assim, fragmentada, para entender mercado de produtos biológicos na agricultura.
nós temos basicamente legislações diferentes por chamados biofertilizantes, tá? Que nem sempre é micro-organismo, nem sempre é vivo, pode ser moléculas orgânicas. Nós temos uma legislação diferente para o que chamamos de biopesticidas, e aí se for um biodefensivo, um biopesticida, ele vai seguir a legislação do agrotóxico, né? É uma legislação muito mais extensa, mais longa, mais cuidadosa e mais cara para quem faz um registro de um organismo vivo para usar na agricultura. Não estou nem julgando se isso é correto ou não, estou só apresentando para vocês por hora. E temos uma legislação de inoculantes, que é para outras finalidades, né? Sendo que aqui a gente pode já começar a entender que há misturas, né, sobreposições de alguns organismos. Então, podemos ir ao mercado de produtos biológicos hoje e encontrar biofertilizantes, inoculantes, biopesticidas, alguma coisa a mais? Sim, aí começa a ter o problema. Por quê? Nem sempre os produtos biológicos se encaixam nessas frações. Então, encontramos hoje os produtos biológicos registrados como organominerais, ou seja, a fração orgânica compondo-se de recursos genéticos microbianos para outras finalidades. Podemos encontrar como fertilizantes orgânicos, que eles podem levar nutrientes da forma orgânica e serem registrados dessa maneira, né? Existe um registro também de condicionadores de solo, ou seja, propriedades que mudam a composição do solo. Então, veja como não é tão simples seguir uma linha de raciocínio técnica para compreender os recursos que nós temos nesse mercado de produtos biológicos. Então, isso tem se expandido, tem melhorado, tem sido discutido, né? Do ponto de vista técnico, agora que eu vou apresentar para vocês, não é mais o que se lê na legislação, mas é só uma visão nossa do grupo de pesquisa lá nosso da Exalc. Como é que esse mercado de produtos biológicos se divide? Quais são suas classes, seus grupos? Nós dividimos esse mercado em 4 grupos de produtos biológicos, que eu vou passar para vocês mais ou menos o que são. O mercado de produtos biológicos separado em inoculantes, biodefensivos, ativadores e repositores. São 4 grupos de produtos biológicos que nós criamos a partir de uma visualização técnica, científica dos produtos que estão no mercado, tá? Centenas deles. Por que nós fizemos assim? Porque fica mais fácil entender a base de funcionamento de cada um, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou separar aqui os 2 primeiros grupos que estão em cima. Vou separar inoculantes e vou separar biodefensivos. Olha só o que nós temos. Inoculantes e biodefensivos seriam grupos de produtos biológicos que usam recursos microbianos específicos. Em outras palavras, quando você compra um produto dessa classe ou dessa, você sabe o organismo que você está comprando, a concentração e o posicionamento que ele tem no campo. Para que ele serve? Sendo que, ao se tratar de inoculantes, estaremos tratando de suplementação nutricional das plantas, fornecimento de nitrogênio, de fósforo, que é o que temos hoje no mercado. Quando tratar-se de biodefensivos, estamos falando de defesa de plantas contra pragas e patógenos. Então, são usos distintos, mas vejam que a similaridade técnica é que são organismos específicos. Hoje, a legislação lê coisas como isso como coisas totalmente distintas, desde o ponto de entrada no pedido de registro, né? E há chance, talvez, de um dia de ser algo mais similar. Até porque nós sempre olhamos para um organismo específico pensando naquela função determinada. Vou dar um exemplo. Bradyrhizobium japônico inoculado em soja para fornecer para a planta nitrogênio. É verdade. Mas ele faz outras coisas no solo? Pode fazer. Pode fazer desertificação, pode compor matéria orgânica. Outro exemplo, Bacillus subtilis, talvez a espécie mais usada como biodefensivo hoje. Ela entra no solo para combater fungo, para combater nematóide? Sim. Mas ela pode fazer outra coisa? Pode. Ela pode estimular o enraizamento, pode fazer processos que a gente não controla. Lógico, né? Então, veja, muitos mais similares em relação à biologia e funcionamento, mas distintos em relação à legislação. Mas todos são recursos microbianos específicos. Quais são exemplos desses tipos de produtos, né? Para a gente passar por alguns produtos dessa linha, lógico, eu não quero apresentar todos, não é o foco, mas temos aí fungos que são usados para essas finalidades, como tricoderma, como Bovéria baciana, Metarrhizium. Depois, quem tiver curiosidade, bota cada um desses nomes no Google e vai ver, né, as ferramentas ali, as funções, processos biológicos. Mas aqui nós temos controle de insetos praga, controle de fungos de solo, de nematóide, parasitismo de ovos de nematóide que atacam as plantas. Funções muito distintas dentro desse universo de fungos, desse primeiro slide de fungos, que estão chegando como ferramentas de uso de recursos genéticos microbianos da agricultura. Se mudarmos a nossa visão para bactérias, encontraremos uma gama muito grande de quê? De bacilos.
Bacillus subtilis, Bacillus amiloliquefacens, metilotróficos, licheniformes, assim vai. Vários níveis, várias espécies de bacilos para várias funções, muitas de biodefensivos. E para fixadores de nitrogênio, temos aí Bradyrhizobio japonico, falei um pouquinho dele, né, na cultura da soja, e Azospirillum brasiliense, é um outro organismo importante que promove enraizamento das plantas, que promove fixação biológica na forma de vida livre do nitrogênio, né? Então temos ali uma grande gama de bactérias também que passam pelo uso de recursos genéticos na agricultura. Por quê? Porque entregam serviços a esse ambiente. Então, falamos basicamente de inoculantes e de defensivos. Também temos na parte de baixo daquele meu quadro, dois outros tipos de produtos biológicos que eu chamo de ativadores de repositores. O que é isso? É o uso de produtos biológicos que não dependem, que não estão baseados na funcionalidade de um único organismo. Eles buscam a reorganização e o funcionamento de todo o microbioma do solo. Ou seja, a visão aqui é de equilíbrio biológico do solo como um todo, o que complementa a visão dos demais, né? Eu digo que produtos biológicos têm atividades sempre aditivas. Então, isso aqui também pode ser chamado, por vezes, esses dois grupos de produtos, de condicionadores biológicos de solo. Mas por que a gente dividiu na nossa visão técnica? Porque a gente acredita assim, ó, ativadores é um grupo de condicionador que não tem nada vivo lá dentro do produto. Ele só estimula a atividade biológica de quem está no solo. Ele busca um reequilíbrio induzindo a atividade biológica de organismos reprimidos. E os repositores buscam povoar o solo com uma fonte de biodiversidade. Então, aqui, o que existe é uma geração de alta biodiversidade, produtos líquidos ou sólidos, e inoculação do solo com essa fonte de biodiversidade. Aplicando-se ao solo centenas de espécies, e o solo vai filtrar, que serve para ele, vai ficar ali restabelecendo o funcionamento biológico. Então, essa visão de equilíbrio do microbioma do solo, ela complementa, sim, a visão de uso de organismos específicos, né? São iniciativas distintas de uso de recursos biológicos no solo, que vão em direção a uma melhor eficiência de funcionamento da biologia do meu solo, fornecendo às plantas um ambiente melhorado, um ambiente aprimorado. Então, com isso, o que nós podemos pensar? Que se nós sempre trabalhamos a agricultura, tentando responder essa pergunta, o que fazemos para fazer uma planta, né? O que precisamos de receita para formar uma planta produtiva, saudável, de maneira sustentável, nós temos uma visão por vezes fragmentada de nutrição, de uso de água, de clima, de mecanização, de potencial genético, né? A variedade a cultivar, proteção das plantas. Nós temos tudo isso aqui disponível como ferramentas de campo na agricultura. Os recursos biológicos estão lá dentro já, fazem parte do sistema. A agricultura é um ambiente permeado de vida. E quando potencializamos esses recursos biológicos, quando adicionamos novas ferramentas ou aprimoramos seu funcionamento, ele permeia os demais. Ou seja, esse manejo agrícola, né, que eu chamo de inteligência agrícola, ele é aprimorado como um todo. A inserção e o aprimoramento do uso de recursos biológicos auxilia a nutrição da planta, auxilia a proteção, potencializa a genética, faz a planta se tornar menos suscetível ao estresse climático e hídrico, potencializa até mesmo o processo como mecanização. Então, essa visão do recurso biológico inserido no meio ambiente é que eu tentei trazer para vocês para o ambiente agrícola, entendendo como é que isso aí funciona. Por fim, eu gostaria de terminar com essa frase que eu gosto bastante, que resume a visão técnica de microbiologia hoje de solo e planta, que diz que associações entre plantas e micro-organismos tamponam o sistema produtivo, tornando esse menos suscetível aos estresses e menos dependente do suprimento artificial da necessidade das plantas. Em outras palavras, micro-organismo, microbiologia de solo, é criar um solo confortável para que a planta expresse seu máximo potencial genético, tornando a agricultura cada vez mais eficiente, produtiva e sustentável. E aqui ficam meus 2 e-mails de contato para todos que assistiram, e meu agradecimento à sociedade pelo convite, e nós nos encontraremos em breve. Obrigado.